Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson e esse é o canal Estudado Aprovado. Hoje nós vamos iniciar os estudos da matéria do Estatuto de Roma, dentro de noções de direito, de muitos editais de concursos públicos. Então vamos conhecer essa matéria, Estatuto de Roma. Tudo bem? Então, iniciando. Decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002, promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional por meio do Decreto Legislativo número 112, de 6 de junho de 2012. Considerando que o mencionado ato internacional entrou em vigor internacional em 1º de julho de 2002 e passou a vigorar para o Brasil em 1º de setembro de 2002, nos termos de seu artigo 126, decreta: Artigo 1º. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Então, um breve comentário aqui. Iniciando já a matéria, a gente tem as atribuições estabelecidas ao Presidente da República em cima da lei, tudo bem? Em cima aí do Estatuto de Roma. Então, continuando. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Preâmbulo. Os Estados partes no presente Estatuto, conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns e de que suas culturas foram construídas sobre uma herança que partilham, e preocupados com o fato deste delicado mosaico pode vir a quebrar-se a qualquer instante. Tendo presente que, no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade. Reconhecendo que crimes de tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do esforço da cooperação internacional, decididos a pôr fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir assim para a prevenção de tais crimes, relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais, reafirmando os objetivos e princípios consignados na Carta das Nações Unidas, e em particular que todos os Estados se devem abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os objetivos das Nações Unidas, salientando, a este propósito, que nada no presente Estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer Estado-parte a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos
de qualquer Estado, determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um tribunal penal internacional com caráter permanente e independente no âmbito do sistema das Nações Unidas, e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto, sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais. Decidimos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da justiça internacional. Convieram no seguinte. Um breve comentário aqui. Então a gente, no início da matéria, desses estudos, logo aqui no preâmbulo, a gente percebe que o objetivo é exterminar esses crimes, né, internacionais contra a humanidade, né, como fala aqui no delicado mosaico, não é? Logo aqui no segundo parágrafo, tendo presente que no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade. Então esses crimes aí internacionais, como, por exemplo, terrorismo, enfim, tudo que afeta, não é, a nível internacional a humanidade, ou seja, o mundo, né? Afeta aí mundialmente, tudo bem? Então, continuando. Capítulo 1. Criação do Tribunal. Artigo 1. O Tribunal. É criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional, entre parênteses, o Tribunal. O Tribunal será uma instituição permanente, com a jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto. Artigo 2. Relação do Tribunal com as Nações Unidas. A relação entre o Tribunal e as Nações Unidas será estabelecida através de um acordo a ser aprovado pela Assembleia dos Estados-partes, no presente Estatuto, e, em seguida, concluído pelo presidente do Tribunal em nome deste. Um breve comentário aqui. Como eu havia falado, né, comentado aqui em cima desse estatuto, você percebe que logo no artigo 1º fala sobre o tribunal e refere-se a crimes de maior gravidade com alcance internacional. Tudo bem? Só para a gente entender o que nós estamos estudando, tá bom? Continuando. Artigo 3. Sede do tribunal. Antes, deixa eu fazer um breve comentário aqui no artigo 2. O artigo 2 ele fala sobre a relação entre o Tribunal e as Nações Unidas. Essa relação é estabelecida através de um acordo, então é necessário um acordo para ser aprovado pela Assembleia dos Estados-partes. É uma hierarquia, tudo bem? É bem simples. Então, continuando. Artigo 3. Sede do Tribunal. A sede do Tribunal será na Haia, Países Baixos. Eu não sei se é Haia, um breve comentário, Haia ou Haia, não sei. Países Baixos. Entre parênteses, o Estado anfitrião. O tribunal estabelecerá um acordo de sede com o Estado anfitrião, a ser aprovado pela Assembleia dos Estados-partes e, em seguida, concluído pelo presidente do tribunal em nome deste. Sempre que entender conveniente, o tribunal poderá funcionar em outro local, nos termos do presente estatuto. Um breve comentário aqui. Galera, é o seguinte, esse artigo 3 que fala sobre a sede do tribunal, então a gente tem uma informaçãozinha chave aí que pode cair na prova, né? Se cair uma questão lá, onde fica o tribunal, né, do Estatuto de Roma ou dos crimes internacionais, aí vão ter, né, várias opções. Então, fica nos Países Baixos, né, a Haia,
né? Não sei se pronuncia Raia ou Raia, aí não importa, mas tem que aparecer essa opção lá, H-A-I-A, né? Que fica em Países Baixos. O estado anfitrião, então pode cair essa questão na tua prova, né? Onde fica a sede do tribunal? Né? O que é o estado anfitrião? Onde fica o estado anfitrião? Então fica aí em Raia, nos Países Baixos. Tudo bem? Então, continuando. Artigo 4º. Regime jurídico e poderes do tribunal. O tribunal terá personalidade jurídica internacional. Possuirá, igualmente, a capacidade jurídica necessária ao desempenho das suas funções e à prossecução dos seus objetivos. O tribunal poderá exercer os seus poderes e funções nos termos do presente estatuto, no território de qualquer estado-parte e, por acordo especial, no território de qualquer outro estado. Então, um breve comentário aqui. Galera, em cada artigo eu procuro, né, fazer um comentário rápido aí, só para a gente entender a matéria na íntegra, tudo bem? Então, como ele fala sobre o regime jurídico e poderes do tribunal, então isso é a nível internacional. Se cair na prova, quais são os poderes, né, o nível de atuação do regime jurídico e poderes do tribunal? É simples, níveis, ou seja, nível internacional. Tudo bem? Então, continuando, vamos agora para o capítulo 2. Competência, admissibilidade e direito aplicável. Artigo 5. Crimes da competência do tribunal. A competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: crime de genocídio, na letra A. B. Crimes contra a humanidade. Letra C. Crimes de guerra. Letra D. O crime de agressão. O tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão, desde que, nos termos dos artigos 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições em que o tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível com as disposições pertinentes na Carta, ou melhor, da Carta das Nações Unidas. Um breve comentário aqui em cima desse artigo 5. Galera, vamos mentalizar o seguinte: o artigo 5º, iniciando aí o capítulo 2, que fala sobre a competência, admissibilidade e direito aplicável, vamos entender o seguinte. Logo aqui no artigo ele fala que são crimes da competência do tribunal, né? Quais são eles? Num geral, em suma, são crimes mais graves, como fala aqui no começo. Restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Então a gente tem que imaginar crimes mais graves, terrorismo, enfim, como fala aqui, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, isso é muito importante, é muito atual, e crime de agressão. Então não vai colocar lá, não, crime de roubar galinha, ou coisa assim, sabe? A prova tem muita pegadinha, mas a gente tem que saber o que faz sentido nisso, tudo bem? Então, continuando. Artigo 6. Crime de genocídio. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida,
com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Um breve comentário aqui. Gente, esse artigo 6º ele também é muito importante. Ele fala sobre crime de genocídio. Então, o que a gente tem que saber? É o seguinte, esses crimes aí, por exemplo, é só a gente relacionar terrorismo, grupos, começa a mentalizar aí, grupos aí, skinhead, nazistas, essas coisas que existiram na humanidade, não é? Como fala nos itens, né? Só que antes desses itens, ele fala aqui, ó, genocídio, qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né? Homicídio de membros do grupo, né? As pessoas querem matar os membros dos grupos, entendeu? Ofensas graves à integridade física ou mental dos membros do grupo, sujeição intencional, enfim, tudo isso que foi lido. Tudo bem? Então, continuando. Artigo 7. Crimes contra a humanidade. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Letra A, homicídio. Letra B, extermínio. Letra C, escravidão. Letra D, deportação ou transferência forçada de uma população. E, prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave em violação das normas fundamentais de direito internacional. F, tortura. G, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. Letra H, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo, ou com qualquer crime da competência do tribunal. Letra I, desaparecimento forçado de pessoas. Letra J, crime de apartheid. Letra K, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Um breve comentário aqui, que vai continuar alguns complementos, mas é interessante a gente mentalizar, né, que afetem a integridade física, saúde física ou mental. Atos desumanos, tá? Mentaliza isso. Entra muito aí situações atuais. Eu estou gravando esse áudio aqui em maio de 2022 e nesse ano aqui a gente tem a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então entra aí um pouco nisso que a gente está estudando. Tudo bem? Continuando. 2. Para efeitos do parágrafo 1º, letra A, por ataque contra uma população civil, entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos referidos no parágrafo 1º contra uma população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos, ou tendo em vista a prossecução dessa política. B. O extermínio compreende a sujeição internacional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. C. Por escravidão, entende-se o exercício relativamente a uma pessoa de um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa,
incluindo o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças. D. Por deportação ou transferência à força de uma população. Entende-se o deslocamento forçado de pessoas através da expulsão ou outro ato coercivo da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional. Letra E. Por tortura, entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado. Este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas. Letra F. Por gravidez à força, entende-se a privação ilegal de liberdade de uma mulher que foi engravidada à força, com o propósito de alterar a composição étnica de uma população ou de cometer outras violações graves do direito internacional. Esta definição não pode, de modo algum, ser interpretada como afetando as disposições de direito interno relativas à gravidez. G. Por perseguição, entende-se a privação internacional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa. H. Por crime de apartheid, entende-se qualquer ato desumano análogo aos referidos no parágrafo 1º, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais, e com a intenção de manter esse regime. Letra I. Por desaparecimento forçado de pessoas, entende-se a detenção, a prisão ou sequestro de pessoas por um Estado ou uma organização política ou com a autorização, o apoio ou a concordância destes, seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situação ou localização dessas pessoas, com o propósito de lhes negar a proteção da lei por um prolongado período de tempo. 3. Para efeitos do presente estatuto, entende-se que o termo gênero abrange os sexos masculino e feminino, dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser atribuído qualquer outro significado. Um breve comentário aqui. Então, pessoal, o artigo 7, ele é bem específico, né? O artigo 7º, porque ele fala sobre uma parte muito importante da matéria do Estatuto de Roma, os crimes contra a humanidade. Então é muito importante. Você vê que cada letra aqui, ele tem a definição. Quando ele fala entende-se, ou seja, para explicar melhor, para ter uma definição clara em cima desse artigo. Tudo bem? Então, continuando. Um outro detalhe, antes de continuar. Procure entender o significado do crime de tortura, tá? Não sei se pode cair na prova uma pergunta dessa, né? No caso aqui dentro da matéria do Estatuto de Roma, mas procure saber, né, o que é uma tortura. É um constrangimento físico, né, ou mental, um sofrimento, né? Como fala aqui, eu achei interessante a definição. Tortura, entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia. O que é estar sob uma custódia? Por exemplo, uma pessoa presa, né, sofrendo aquele abuso, né? Como fala aqui, o sofrimento agudo, físico ou mental. Tudo bem? Só para a gente aprender direitinho aí a matéria. Então, continuando. Artigo 8º. Crimes de guerra. O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular, quando cometidos
como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Colegas concurseiros, nós já estamos iniciando, ou melhor, terminando essa matéria aqui, essa parte da matéria. Então, no próximo áudio, na próxima aula, nós vamos continuar o Estatuto de Roma do artigo 8º em diante. Tudo bem? Inscreva-se no canal, compartilhe. A maioria do conteúdo aqui é áudio no canal, porque é um processo dinâmico, você pode ouvir antes de dormir, ao amanhecer, né, no transporte público, ou dirigindo, ou caminhando, enfim. A objetividade aqui do canal é essa, é deixar tudo mais fácil, tudo mais prático, e os comentários em cima da matéria, dos artigos, é exatamente para a gente interagir, para não ficar aquela coisa de leitura, né, meu? De ficar, sabe, ler, é aquela famosa aula de PDF, né? Quando a pessoa não interage, fica lendo, aí não tem graça, tudo bem? Canal Estudado Aprovado. Inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!